Homem-Aranha Sem Volta para Casa deixou muitas promessas aí e algumas dessas promessas podem não ser muito boas para alguns dos Homens-Aranha, como por exemplo o Andrew Garfield. Pois é, o espetacular Homem-Aranha 3 pode não ser tão legal para ele porque ele pode ser substituído por um tal Miles Morales. Como assim? Tá maluco, Loki? Eu vou explicar isso tudo aqui nesse vídeo, porque as notícias estão saindo aí e tá tudo fundamentado nos quadrinhos. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e que saudade de estar aqui gravando o vídeo juntinho com você. Está falando diretamente com a família Loquia há quanto tempo que eu não aparecia aqui, não é verdade? Mas estamos de volta e eu preciso, antes de começar a falar especificamente sobre o Andrew Garfield, eu preciso dar uma pincelada muito rápida sobre alguns assuntos que eu não comentei para poder dar um contexto, né? Como, por exemplo, o adiamento do Morbius, que a essa altura do campeonato todo mundo já sabe, porém, alguns vazadores por aí dizem ter informações sobre esse adiamento que podem colocar uma luz sobre o real motivo desse filme ser adiado. O que todo mundo imagina ser o real motivo do adiamento de Morbius, né? Pô, uma nova variante do vírus aí contaminando várias pessoas, arriscado, tal. A Sony adiou o filme para poder não prejudicar o seu lucro, basicamente, por causa da contaminação. Mas, segundo o usuário do Twitter Viewer Anon, que solta umas informações aí e às vezes acerta, e já tá há bastante tempo fazendo isso, o que indica uma coisa interessante, pô, se ele tá há bastante tempo soltando informações aí na internet e acertando, significa que ele não fala só besteira. Se ele tivesse há bastante tempo só falando besteira, a galera já teria notado e falando, pô, não dá pra acreditar no que esse cara fala, e simplesmente ignoraria. Não é o caso aqui. E o que ele explicou foi o seguinte: esse adiamento de Morbius não teve nada a ver com a pandemia, mas sim foi uma jogada dos executivos, porque Homem-Aranha Sem Volta para Casa fez mais sucesso do que eles estavam esperando. E daí eles atrasaram Morbius mais ainda, mais uma vez, para poder o próximo período da empresa ficar com um lucro mais decente, não ficar tão ruim em comparação com o período em que Homem-Aranha Sem Volta para Casa estreou. Ou seja, é como se Homem-Aranha Sem Volta para Casa estivesse fazendo tão bem que não precisasse Morbius estrear em janeiro. Então adiaram Morbius para fazer dinheiro em uma outra data. Basicamente isso. Inclusive ele continuou dando um exemplo que a Warner Bros. Fez isso também, lá em 2008, adiando um filme do Harry Potter em 8 meses depois que Batman, Cavaleiro das Trevas estreou e fez o maior sucesso. A Warner viu que o Cavaleiro das Trevas fez um sucesso absurdo e falou, ó, vamos adiar Harry Potter para conseguir fazer bastante dinheiro em uma data diferente também. E aí fica a questão, se o adiamento de Morbius foi simplesmente uma jogada de executivo, significa que eles podem fazer mais mudanças com Morbius para jogadas de executivo também? Porque agora tá rolando um papo de que Espetacular Homem-Aranha 3 foi confirmado. O dublê do Andrew Garfield confirmou sem querer que estava envolvido no filme, depois desconfirmou, tem todo esse papo rolando aí. A verdade é que a Sony se surpreendeu com o sucesso de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e agora os planos mudaram. Agora eles querem fazer mais coisa com esse filme aí. Ou melhor, mais coisas a partir desse filme aí. Não seria surpresa nenhuma se eles voltassem com o Andrew Garfield e com o Tobey Maguire, mas, para ser mais específico, se eles conseguissem encaixar o Andrew Garfield no filme do Morbius, seria perfeito. Os caras conseguiram encaixar o Tom Holland no filme do Venom 2. Em última hora, lá numa cena pós-créditos, pô, não iriam conseguir colocar o Andrew Garfield numa cena pós-créditos que fosse no filme do Morbius? Lógico que conseguiriam, poxa. Claro que aqui sou só eu especulando, tá?
E é nessa bagunça toda, nesse cenário de espetacular Homem-Aranha 3 acontecendo, de retorno do Andrew Garfield, que entra também o Miles Morales. Mas deixa eu já te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, para me dar uma força gigantesca e fazer parte da família Loquia. Muito obrigado pela sua força gigantesca e vamos falar sobre isso, porque parece que o Miles Morales finalmente está vindo. Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa houve uma menção ao Miles Morales, uma referência a ele, que poderia não ser nada, poderia ser só isso mesmo, uma referência, um easter egg. O Electro falou pro Peter Parker do Andrew Garfield, não é, o Peter Parker 3, que achava que o Homem-Aranha fosse negro, mas quem sabe em algum universo o Homem-Aranha de fato fosse negro. E aí, lógico, os fãs morderam a isca. Homem-Aranha negro, Miles Morales, e começaram a surgir rumores de fato de que a Sony estaria procurando sim o seu Miles Morales. Rumores pouco confiáveis, vamos confessar, mas ainda assim rumores. Faz tempo, muito tempo, de que existem essas especulações de que o Miles Morales poderia aparecer em algum filme, mas a verdade é que nunca estivemos tão próximos. E no meio dessa conversa toda, agora até o Jaden Smith, o filho do Will Smith, um dos candidatos à vaga de Miles aí, nas escolhas de fãs, postou uma fotinha com a máscara do Homem-Aranha no Twitter. Assim, poderia ser ele dizendo que estava se candidatando ao posto de Miles Morales no cinema? Poderia, mas eu torço que não. Tomara que não seja o Jaden Smith, pô. O Miles Morales tem que ser um jovem, um novo ator, um desconhecido, para brilhar no futuro aí, para ir às alturas, fazendo sucesso sendo o Homem-Aranha, não alguém que seja famoso de antes do Homem-Aranha. Mas enfim, vale dizer também que o Miles Morales existe no universo do Homem-Aranha do Tom Holland também, porque em Homem-Aranha De Volta ao Lar, quando o Peter prende o Aaron Davis, que é o tio do Miles, o Aaron menciona que tem um sobrinho, ou seja, esse sobrinho é o Miles, porém esse Miles não apareceu ainda. Man. Yeah, sorry, Miles. I'm not gonna make it. Yeah, I'm just stuck. Então a gente presume, eu presumo pelo menos, que se for aparecer no cinema um Miles Morales que vai se tornar um Homem-Aranha, agora, depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, esse Miles Morales deve aparecer no universo do Andrew Garfield. Porque, peraí, a referência aconteceu em um diálogo com o Andrew Garfield, entre o Andrew Garfield e o Electro. Até porque o Peter Parker do Tom Holland tem lá suas próprias questões de agora em diante. Ele tá com a identidade secreta, ele tá com um simbionte lá no universo dele para lidar, enfim. Não precisa o Miles Morales surgir agora no universo dele para confundir as coisas. Já no universo do Andrew Garfield, com um espetacular Homem-Aranha 3 acontecendo, pô, as coisas podem se desenrolar diferentes. Vem comigo que eu vou explicar. Porque a grande questão é a seguinte: é verdade que no jogo de PS4 e PS5, o Miles Morales e o Homem-Aranha do Peter Parker atuam juntos, em parceria. Mas isso porque no universo do jogo, o multiverso não foi explorado ainda, e só existe um Peter Parker, por enquanto pelo menos. Mas onde existe multiverso, ou seja, tanto na animação quanto nos quadrinhos, no universo onde o Miles Morales surgiu, o Peter Parker morreu. O Miles só se tornou o Homem-Aranha como um substituto do Peter Parker. Um sucessor, melhor dizendo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Será que esses são os planos da Sony a longo prazo? Planejando um retorno do Andrew Garfield, planejando o espetacular Homem-Aranha 3 e planejando a escolha do Miles Morales para substituir o Peter Parker do Andrew Garfield. O futuro da franquia espetacular Homem-Aranha não é o Andrew Garfield, mas sim o ator que vai interpretar o Miles Morales no futuro. Espetacular Homem-Aranha 3 pode ser a passagem de manto do Andrew Garfield. Eu acho que isso faria muito, mas muito sentido. Só que, para falar a verdade, eu ficaria muito mais feliz com uma outra configuração disso tudo. Afinal de contas, em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, nós vimos 3 tipos de Peter Parker juntos, né? Peter Parker do Tom Holland é o garoto que tinha tudo, né? Toda a tecnologia do Tony Stark, e terminou o filme se virando sozinho. Ninguém se lembrava dele, muito legal, o Homem-Aranha raiz, enquanto o Peter Parker do Tobey Maguire era o Peter Parker maduro, experiente, casado, porque ele falou que vivia com a Mary Jane. E sobrava o Peter
Peter Parker do Andrew Garfield. Ele disse que não tinha tempo para relações amorosas, não tinha tempo para coisas de Peter Parker. Ou seja, ele vivia totalmente sozinho, só fazendo coisas de Homem-Aranha. Olha só como as coisas se encaixam. O Peter Parker do Andrew precisa de uma companhia. Seria ou não seria legal se, em vez de morrer, coitado, morrer para ser substituído pelo Miles Morales, o Peter Parker do Andrew Garfield ganhasse um companheiro, uma dupla, um parceiro, assim como o jogo de PS4, PS5 mesmo, poxa. E no universo do espetacular Homem-Aranha nós ganhássemos uma dupla de teiosos de agora em diante. Miles Morales e Peter Parker agindo juntos. Eu acho que seria muito legal. Nesse caso, eu acho que a gente pode dizer, o futuro da franquia espetacular Homem-Aranha não é ele, não é Andrew Garfield, mas sim é Andrew Garfield e Miles Morales. Faz sentido pra você? Faz muito sentido pra mim. Comenta aqui se você acha que é isso que vai acontecer. Vamos especular a respeito disso. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê mais na próxima.